O grafite é conhecido como uma arte urbana e moderna, que vem ganhando cada vez mais espaço nos muros das cidades. Cores vibrantes e desenhos cheios de forma são características deste tipo de arte que atrai principalmente os jovens. Na UPF, o curso de artes estuda o grafite e ensina crianças sobre essa técnica. Está aqui no estúdio a professora Mariane Lois Begging, coordenadora do curso de artes visuais e do programa PIBID Artes Visuais, junto com o acadêmico e bolsista PIBID, Lucas Chaves. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. A arte acompanha o mundo e seus acontecimentos de maneira espontânea, se modificando de acordo com cada época. Desde a idade dos metais até a contemporânea, o ser humano expressa seus sentimentos, vontades e desejos através da arte. O que leva as pessoas a produzirem, a fazerem representações artísticas, sejam elas musicais, sejam elas plásticas, né, ou sejam mesmo corpóreas, né, dança, enfim, são várias razões subjetivas, várias razões objetivas, né? O que o artista faz? Acho que essa é uma maneira um pouco melhor de definir. Ele transforma aquilo que é simbólico em representação, né? Ele transforma os elementos em representação. A arte é uma atividade ligada a manifestações estéticas, a partir de percepções, emoções e ideias. Por isso, cada obra de arte possui um significado único, que pode ser interpretado de diversas formas. Nem sempre a arte é reconhecida como arte. É o caso do grafite. Conhecido como arte no muro, o grafite surgiu na década de 1970 em Nova York, quando os jovens começaram a pintar as paredes da cidade. Essas pinturas foram evoluindo para uma técnica de muita personalidade. No Brasil, o grafite surgiu no final da década de 70, em São Paulo. As pessoas no começo não entendiam muito bem a diferença entre grafite e pichação, mas acho que agora tem mais espaço porque elas conseguem perceber a beleza, né, que é o grafite, como ele embeleza alguns ambientes. Tem muitos grafiteiros que eles procuram lugares sujos para tentar fazer como uma forma de crítica àquele lugar, por exemplo, um esgoto, uma área feia da cidade, eles vão lá e grafitam aquele lugar para deixar ele mais bonito e para que as pessoas olhem para aquele lugar que já está descuidado e que o governo da cidade acabe olhando também, fazendo uma crítica para aquele lugar. Então ele deixa mais bonito e acaba chamando atenção, né, para esse lugar. Sempre desenhei e eu conheci o grafite por causa do hip hop, né? Tipo, meus primos dançavam antigamente. E daí eu conheci por causa deles essa parte da cultura. E daí como eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, eu optei por fazer essa parte da cultura hip hop na parte do grafite, né? O grafite está ligado a vários movimentos, em especial o hip hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de expressar toda a opressão que a humanidade vive, principalmente os menos favorecidos. Ou seja, o grafite reflete a realidade das ruas. Mas qual a diferença entre grafite e pichação? O que difere um pichador de um grafiteiro? Pichação é vandalismo e poluição visual e grafite é arte? O grafite ele é considerado como uma arte, né? E a pichação já é um vandalismo ou depredação do patrimônio público, como constitui na legislação, né? Decorrer um certo prejuízo até para o bolso público, né? Porque se torna, tu tem que fazer manutenção de novo, para poder deixar aquele ambiente em dia de novo, né? Mas isso não, com os desenhos, ele fica mais agradável até para pessoas mais novas virem e frequentarem a praça. E arte no muro também é tema de pesquisa aqui na UPF. Um projeto do curso de artes estuda todo o contexto do grafite. E é isso que você confere agora, no estúdio. Bom, Mariane, antes da gente começar a falar do grafite e do trabalho que é feito com as crianças, vamos entender primeiro o que é o PIBID, o que é este projeto, né? Pois é, o PIBID eu acho, um dos programas que vieram somar muito para as licenciaturas, né? Que são os cursos que formam professores. Isso das mesmo. mais diferentes áreas. Sim, aqui na UPF tem o PIBID de Artes Visuais, tem PIBID de Matemática,
tem vários cursos que são de licenciatura que estão inseridos com esse programa, né? Então, assim, o curso de artes visuais, ele tem 10 bolsistas PIBidianos. Ou seja, né? 10 alunos que recebem uma bolsa Isso aí. para desde cedo já estarem envolvidos em espaços de ensino-aprendizagem. Sim, a gente chama de docência compartilhada. Por que eu te digo docência compartilhada? Porque não é estágio. Eles estarão na escola, mas monitorados, além da minha pessoa, que seria a coordenadora, supervisor, né? mas o supervisor da escola. Então, são 2 ex-alunos, o PF, ou alunos de artes, que estão na escola, né, e que fazem a supervisão. Então, a gente chama de docência compartilhada com esses alunos. Então, né? ou seja, um profissional formado dentro da escola e o professor da instituição que supervisionam o trabalho desse aluno que está lá para ensinar, mas também muito para aprender. Com certeza. O bom disso tudo é essa troca, né? Que não eles não estão indo com o projeto de estágio, porque o projeto de estágio eles têm que elaborar. E, na verdade, o projeto do PIBID, que aí a gente vai falar muito bem agora, que é a questão do grafite, é o projeto do grupo. Né? É o projeto dos 10 bolsistas com as 2 supervisoras. Que juntos, em espaços diferentes, vão fazendo um trabalho parecido. É isso aí. O Lucas é bolsista PIBID. Lucas, como é para ti, desde já, fazendo faculdade, estar dentro da escola? Olha, a gente agrega um conhecimento muito grande, realmente. E por estágio agora está muito mais tranquilo fazer estágio. A gente tem um conhecimento de uma realidade escolar antes, né, do período de estágio, assim. E a experiência que a gente tem com a coordenação da Mariane e com as professoras das escolas, assim, é enorme, assim. Tu já se sente mais preparado para o estágio, antes mesmo de ter feito o estágio em si. Na verdade, dá uma tranquilidade, entende? Eles já vão com uma caminhada, entende? Eles vão fazer uma sondagem da escola, eles fazem caminhadas que o estágio permite, mas com um tempo mais curto. E esse programa é o ano, é anual. É o tempo todo. É o tempo todo. E junto com leituras, né? Quer dizer, tu tem que estudar para poder ensinar. Com certeza. Anne, quais são as turmas que o PIBID atende? Que faixa etária, que séries? Bem, esse ano, né, que são programas anuais, como eu coloquei, nós estamos com o ensino fundamental, né, e com o ensino, na verdade, seria séries iniciais, né? É um grupo que é do terceiro ano. Do terceiro ano. Que é Todos grupo... os 10 bolsistas? Não. Tem outras séries também? Na verdade, é sexta, nona. Um grupo o grupo do PIBID são 10, então 5 estão num terceiro ano, no Colégio Sebastião Rocha, e os outros 5 num sexto ano e no 8º ano no Georgina Rosado. Quer dizer, dá para ter uma experiência com várias faixas etárias, com vários ambientes diferentes de produção de conhecimento. Olha só. Não, e até o projeto, assim, me metendo, a gente é um projeto único, mas a gente estuda justamente essa diferença. Como que a gente pode fazer essas atividades num público diferenciado, sabe? O que a gente tem que ajustar para esse público e para aquele público dentro do mesmo tema. E aí isso que nós estávamos dando risada, mas assim, ó, é que vira pesquisa. Porque, na verdade, a gente está com conteúdo e contemplando idades, faixas etárias totalmente diferentes, mas com conteúdo igual. Mas como conduzir esse conteúdo para as séries iniciais, ou como conduzir esse conteúdo para séries mais avançadas, ou para aqueles que estão iniciando que é o caso de uma sexta série, que é o primeiro ano que elas vão ter educação artística, que eles chamam educação artística, mas na verdade artes visuais. São artes visuais. Isso aí, na escola. E da onde veio então a proposta do programa esse ano se voltar para o grafite? Pois é, né? Então agora é construído junto. Nós vamos ter que conversar junto, porque a gente partiu da ideia. Não, vamos fazer um projeto, né? Porque às vezes tem escolas que não compartilham essa ideia de fazer projeto. E o grupo, junto com as professoras, fizemos um programa bem assim, vamos fazer esse projeto, que iria contemplar várias áreas, né? E numa dessas áreas seria o respeito ao patrimônio.
Mas eu acho mais legal quem está na Lucas. escola falar, né? Lucas, então vamos lá. compartilha conosco o que tu está vivendo na escola em relação à questão do grafite e do patrimônio. Então, assim, primeiramente a gente faz uma grande sondagem das duas escolas envolvidas, né? Para conhecer a realidade deles, ver o que a escola, como que a escola está, estrutura e tudo mais, porque o projeto PIBID é importante dizer também, a gente não vai lá simplesmente ministrar aulas e quando acabar o programa, acabou tudo. A gente estrutura junto no projeto alguma coisa física mesmo para deixar lá alguma melhoria para a escola, né? Então, nessa questão do patrimônio, a gente vem trabalhando desde cedo até a questão de preservação da natureza, para não chegar direto no patrimônio, assim, então de reciclagem, reaproveitamento de material, descarte correto do lixo e tudo mais. E tudo isso pode virar material de arte, né, Mariane? É isso. Então, as aulas, a gente trabalhou artistas, tá? Locais, regionais, nacionais e internacionais, porque o que acontece? Quando tu fala em arte, até mesmo no programa que a gente viu agora há pouco, a gente às vezes olha o que está nos museus da Europa. E às vezes a gente não se dá conta que a gente tem artista local e que eles não estão todos mortos. É isso que a gente quer mostrar para as crianças. E isso pros deve ser uma adolescentes. surpresa para as crianças, Lucas. É ou não é? É verdade. Com certeza. Então foi muito legal esse ano para isso. A gente disse assim, não, vamos começar a mostrar que Passo Fundo tem gente trabalhando com arte, tem gente trabalhando com tintas naturais, que vem da natureza, vamos respeitar essa natureza, vamos fazer papel reciclado dentro de um programa. Então, a gente começou a fazer várias, na verdade, amarrações. Quer dizer, a arte está no cotidiano, É né? nosso cotidiano, A gente é isso precisa aí. olhar. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já, falando um pouco mais desse projeto do PIBID e das artes visuais. Até já. Estamos de volta e hoje o Universidade Aberta fala sobre uma arte de muita personalidade, o grafite. Continua aqui no estúdio a professora Mariane Lois Beggen, acompanhada do acadêmico de artes visuais, licenciatura e bolsista PIBID, Lucas Chaves. E nós estávamos num ritmo muito animado aqui, inclusive no intervalo, né, falando então desta graça que as crianças sentem quando descobrem que os artistas estão perto, não estão mortos e que a arte está por todos os lados. E aí, né? e aí que o grafite vem... Aparece. Veio assim de cara, não tinha como a gente falar sobre todo esse... feito a sondagem, né, da escola, respeitar o que está em torno deles, fazer eles respeitarem a próprio... se a gente também não olhar o que está nas ruas, né? E a linguagem, Lucas, tu percebe que a linguagem do grafite é uma linguagem próxima das crianças? Muito. Até teve uma das aulas que a gente ministrou lá e a gente tem essa ideia de que a aula de arte sempre tem que ter alguma coisa prática. Eles sempre tem que estar pintando ou desenhando alguma coisa. E quando a gente apresentou os dois grafiteiros, os três na verdade, né, que a gente trabalhou, que foram os gêmeos e o Bansky, foi uma aula só teórica, assim, a gente só apresentou o trabalho deles, a vida deles e todo esse mistério de o Bansky ninguém sabe quem é e os gêmeos são brasileiros que fazem trabalho no exterior, sabe? Não teve nada prático nessa aula e eu acho que 90% da turma, assim, ficou interessadíssima, gostaram muito, assim. Porque também tem a coisa das cores também, o grafite, né? Os gêmeos têm um trabalho muito colorido, de encher o olho. Aí a criança talvez se imagine fazendo aquilo. Vocês chegaram a propor que as crianças grafitassem em algum lugar? Sim, a gente escolheu nas duas escolas, a gente conversou, né, com a direção, com as supervisoras ali, a gente escolheu um muro de cada escola para iniciar um projeto, que já iniciou, na verdade, né? Então, Já começaram. já começamos aí. A Mariana estava explicando antes da gente começar o programa que o grafite ele parte de um projeto, né? Ele não é simplesmente chegar lá no muro, abrir a lata de spray e desenhar isso qualquer coisa. O pessoal tem que deixar bem claro, né? E eu acho que a reportagem foi muito feliz, quem foi entrevistado, que é isso, gente. Grafite é bem diferente que pichação. E também o respeito, que a gente tem que ter autorização. O Lucas falou, não é porque nós estamos dentro das escolas que a gente vai pegar e fazer o projeto e vai pintar os muros. Não é bem assim. A gente tem que solicitar para a própria direção uma autorização para fazer essa representação, essa grafitagem, né, com os alunos. Então, E planejar o desenho antes de ir para o muro. Com certeza, porque aí
tem um diálogo com a comunidade. Não, porque senão não existe isso de pintar o que quer só. É meio invasivo, né? Com certeza. Eu queria perguntar se é aí que está, por exemplo, o papel do professor de artes visuais. Por exemplo, de dizer, olha, isso é arte, existem representantes no mundo inteiro que trabalham, como é que trabalha, porque a gente tem uma dificuldade ainda mais hoje no mundo contemporâneo de dizer, olha, isso é arte, isso não é arte, onde é que termina uma coisa e começa a outra? Na verdade, eu acho que esse é o papel realmente do professor na sala, porque depois essas crianças, vão ser os nossos futuros professores na própria casa, no seu cotidiano. Pros outros. E até as suas ações, né, como grupo. Porque a gente sabe que das crianças viram adolescentes, que os adolescentes às vezes querem ter algumas intervenções mais expressivas, né, que apareçam. Né? Então isso aí é muito legal, porque eles começam a se dar conta, é que nem a questão ecológica. O pessoal começa a se dar conta, não, isso aí é reciclado, mas tu tem que educar eles têm que conhecer. A gente não ama o que não se conhece. E realmente a arte, ela tem que ser conhecida. Não tem aquela outra colocação que as pessoas dizem assim, até eu faço. Pois é, o até eu faço, ele tem um caminho, entende? Sim. Não é assim, até eu faço. Eu estava Precisa projeto. ouvindo a fala de vocês e me lembrando quando eu era estudante no ensino fundamental e médio, que a gente aprendia uma série de técnicas, né? Mas me parece que ficava só nas técnicas, né? É o que tu comentou, né? Isso que a fala, quer dizer, não é só uma técnica, né? A gente aprendia, pinta molha o giz na vela, pinta com papel carbono, um monte de técnica, mas que depois, no fim das contas, não faziam muito sentido, porque era só diferentes maneiras de desenhar, né? Eu acho que as aulas do projeto resgatam esse outro espírito, né? Que é o contexto onde a arte aparece. E o conteúdo que ela ganha, né? Não adianta fazer um trabalho, é bem isso. Eu estava comentando na interação com o pessoal ali. Não adianta tu ter muita técnica e não ter conteúdo nenhum, não ter nenhuma reflexão sobre aquilo que tu faz, né? Então, realmente é Mas, professora Mariane, nós estamos falando aqui da licenciatura, mas o curso de artes, desde o ano passado, tem uma novidade, que é o bacharelado. Fala um pouquinho do bacharelado para nós. Pois é, o bacharelado não tem bolsa PIBID. Não, porque isso é legal o pessoal se dar conta. O que é o PIBID, a parceria do PIBID? É com a licenciatura, né? E o bacharelado, na verdade, a gente fez um curso todo voltado mais para uma arte mais tecnológica, para fotografia. Ele está todo mais linkado com a questão de curadoria, de museus. Ele tem um outro olhar. É para produzir arte, não para ensinar sobre arte. Embora quem produza arte ensine sobre arte. Ensina também. É uma coisa meia, né? Mas, na verdade, eles têm um outro olhar na questão dos ateliês, né? Enquanto que o pessoal da licenciatura possuem essa experiência de ateliês, mas eles têm um olhar bastante e quase assim total para a sala de aula, né? Pensando como levar esse conteúdo para a sala de aula. Ou a licenciatura. A licenciatura. E o bacharelado é uma produção mais pessoal e com um olhado num outro tipo de mercado, né? Ele vai ser um gestor de arte diferenciado, né? O Lucas falou antes que se leva, por exemplo, algumas obras de artistas locais, regionais. Nós temos muitos ex-alunos do curso de artes que hoje vivem de arte. Pois é, isso foi muito interessante, sabia? Porque eu sempre sou desafiada assim, fala de um egresso que está em sucesso. A gente tem aqui em Passo Fundo o Miriam Postal, a gente tem Maria Lucina, que faz uma pesquisa de tintas naturais super interessante. A gente tem um ex-professor, o Adilson, que ainda trabalha com a questão da papelagem e que está também muito com essa reflexão sobre ecologicamente correto, porque ele não trabalha com material nobre, que seria a cerâmica, o mármore, que se fazia escultura, mas sim com papel, com coisas de reciclagem. Mas a gente tem também atrás dos bastidores, gente que está atrás dos bastidores, que fazem arte, né, e que fizeram arte.
Então, são outros tipos de gestores que estão no nosso mercado e que estão em Passo Fundo, estão na região. Tem gente construindo, ex-aluno nosso, que fez até parte da semana acadêmica agora da FAC, 2 ex-alunos que têm 2 ateliês nas suas cidades e que estão se dando super bem, né? Que é o Alisa Nonato e o Wagner Baldásio. Então, assim, ó, e não são cidades grandes. São cidades pequenas. São cidades pequenas e estão fazendo a diferença. Então, essas coisas a gente tem que se dar conta, né? E eu acho que outra coisa é a questão da sensibilização, que não é que a gente está querendo virar todo mundo artista, não. A gente Mas quer formar público. Formar público e formar público mais sensível, para viver melhor. Todo mundo na sua área de conhecimento, né? Lucas, tu optou pela licenciatura. O que te fez optar pela licenciatura e não pelo bacharelado? Então, quando eu estava ali para fazer vestibular e tudo mais, não tinha bacharel ainda. E eu confesso que eu tinha preconceito com essa questão, vou ser professor, sabe? Não queria muito no início, assim. E depois que eu entrei no curso, que eu pensei, não, eu vou ter que fazer o que eu gosto, porque fazer aquilo que a gente gosta é sempre o mais importante. É verdade. E acho que essa questão de rendimentos de dinheiro e tudo mais, acho que isso é consequência. É bobagem quem diz que, quem faz artes vai passar fome. Não é isso verdade. É uma bobagem muito grande, assim. Isso eu tenho certeza que não é. Não é verdade. Tem muita gente que se surpreende com as possibilidades. Com certeza. E daí o curso de licenciatura ali, toda essa experiência que ele me trouxe da parte pedagógica, assim, me fez crescer como pessoa, acho, bastante. E entrar em contato com essa realidade da gurizada, assim, porque a gente sai do ensino médio, eu saí e fiquei acho que uns 2 anos sem estudar, assim. Então eu entrei um pouco mais velho, digamos que o normal, né? Mas esse contato que a gente tem de novo com o que a gente vivia antes é Esse muito regresso valioso, à assim, escola. É muito valioso, assim. A gente consegue entender por que a gente toma as decisões que a gente toma ou os processos pelos quais a gente passa e até melhorar, né? Não, e tem que lembrar da licenciatura que o Lucas colocou muito bem, é que não é um curso que forma só para ser professor. Eles têm um olhar bastante crítico de um professor artista. Tá? Tanto que se vocês derem um giro na universidade, nós estamos com 4 exposições. A da biblioteca é a mais linda nesse momento. A da Sala Laura Borges também é, mas a da biblioteca. Mas nós estamos assim, com uma produção, e é do grupo dele, tá? São licenciados, nós não estamos com exposição. Tem na reitoria uma de xilogravura, tem no direito das ciências criminais, também da licenciatura, e da biblioteca que tu falou agora, que está maravilhosa, que é de artistas contemporâneos, que também é do grupo do pessoal de licenciatura. Então, assim, essa preocupação do curso em formar não um professor só... para didaticamente ensinar. Correto. Ele tem que ter um olhar mais com esse atrevimento de um professor artista. O artista tem que estar dentro dele. Tem que estar. Bom, eu quero agradecer então a Mariana e o Lucas pela presença e pela excelente tarde que nós passamos aqui. E também convidar você para visitar as exposições que estão aqui no campus, porque elas estão imperdíveis, O UniAberta de hoje termina por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um projeto ou pesquisa desenvolvida na UPF. Até lá!